2004, Michele Mari começa a reunir pela primeira vez conferências, entrevistas à rádio, resenhas e prefácios sob o título I Demoni e la pasta sfoglia, publicado em Roma através da editora Quiruta. Após essa primeira publicação, a coletânea conhecerá duas novas edições, uma de 2004, pela Cavallo di Ferro, e a última de 2017, pela Il Saggiatore, cujas edições trazem textos inéditos, correções, deslocamentos de texto de uma seção a outra pelo autor. Ao estilo de um Zibaldone de Giacomo Leopardi, as mais de 700 páginas de I Demoni e la pasta sfoglia recolhem fragmentos, ensaios, pensamentos diversos, memórias literárias e afetivas ou iniciações de leituras a textos literários diversos, que têm como eixo transversal, na verdade, os seguintes temas, segundo cada seção que aparece no índice: obsessões, fetichismos, fúrias misantrópicas, sadismo e voyeurismo, atavismo como destino, extroversões, violência da caligrafia e o benefício da influência. É por esses fios temáticos, que não se preocupam em dar satisfação a uma cronologia e de uma tradução que Michele Mari se sente em dever de quitar seu débito, que a coletânea costura nomes que vão de Torquato Tasso a Guimarães Rosa, da época renascentista à literatura moderna. Mas gostaria de focalizar inicialmente em poucas linhas, mais precisamente no primeiro fragmento, sem título, que abre a coletânea, onde nos é dada a espinha dorsal dos diversos ensaios. Céline, Gaber, Gombrich, Kafka, Borges, Conrad, Canetti, Manganelli, Peruzzi, Melville, Landolf, Maupassant. Muitos dos nossos escritores prediletos são obsessivos. Obsessão vem de assédio, mas o seu nome científico, anancasm, vem de destino, Ananke. Escritores a serviço da própria neurose, prontos a protegê-la e a celebrá-la. Escritores que possuem com a obsessão não apenas o tema principal e ao mesmo tempo o método com a qual a experiência mais simples também é tornada mais sutil na massa folhada verbal, mas a própria inspiração. De fato, é para essa obsessão, entendida a partir da divindade grega Ananke, que a obra de Mari sempre retorna. Tanto nos seus contos da década de 90, estou pensando, por exemplo, no livro que Mari publicou em 97, Tu sei nós infantes, quanto no seu último livro publicado, Le Maestose Rovine di Sferopoli, de 2021, o tema é o mesmo, a obsessão, angústias, neuroses, através dessa irremediável e fatídica experiência com o eu. Em um ensaio de 2015, La Ventura, George Agamben analisa os poemas de Palavras Órficas, escrito por Goethe entre 7 e 8 de outubro de 1807. A partir de um método de leitura particularmente warburgiano do Pathos Forum, Agamben nos diz que nesses poemas Goethe busca pagar seu débito com as 4 divindades que regem o nascimento e a vida dos homens, após Goethe ter tropeçado, por acaso, com obras saturnais de Macrobio. São elas as divindades Daimon, o demônio, Tique, a sorte, Eros, o amor, e Ananke, a necessidade. O destino dos homens, portanto, estaria traçado por essas 4 divindades que regem a vida como fiadoras, as quais não se pode evitar nem enganar. Todas essas divindades possuem, de alguma forma, uma ligação, e possuem, além do mais, diversas máscaras e nomes, sendo Daimon a primeira aparição no imediato nascimento do homem, que significa, segundo escreve Goethe na citação de Agamben, a individualidade necessária e ilimitada, a força inata e a propriedade que determina, mais do que qualquer outra coisa, o destino do homem. A divindade que possui uma relação mais estreita com o Daimon, para Goethe, é Ananke, nos diz Agamben. Na última e obscura divindade de Macrobio, Ananke, a necessidade, Goethe não vê outra coisa senão o poder que, contra todos os desvios de Tique e de Eros, reata mais estreitamente a ligação destinal entre o indivíduo e seu demônio. Essa ligação destinal entre o indivíduo e seu demônio, conforme a interpretação que os egípcios faziam do caduceu e que está nas Saturnais, mencionada por Agamben, é simbolizada por um nó, que permitiria a Goethe construir como destino o nexo entre sua vida e sua obra. Mas será que Mari teria em mente precisamente esse mesmo demônio fiador que acossa e perturba Goethe quando diz que escrever significa entregar-se em defesa às garras dos demônios, em italiano, consegnarsi inermi agli artigli dei demoni? Não seria essa decisão de confronto com a tradição, não apenas em Demoni e la pasta sfoglia, mas na sua própria criação artística, articulada ao método de leitura original, uma maneira de reatar o destino entre sua vida e sua obra, isto é, de olhar para o passado e encarar seus próprios demônios? É certo que, em Demoni e la pasta sfoglia, Mari não deixa de pagar seu débito com Goethe,
ao incluí-lo na espiral obsessiva de seus ensaios. No fragmento dedicado a Goethe, Mari retoma o contexto de recepção do conto Fábula, publicado por Goethe em 1795, na revista Conversazioni di Profughi Tedeschi. Aqui eu estou mencionando a edição italiana que o Mari analisa, né? Pontuando o aspecto das interpretações críticas que buscavam enclausurar em alguma sentença a proliferação de sentidos, símbolos e imagens do conto. Mari então convoca o leitor, por outro lado, a ler o texto ingenuamente. Que a fábula, ou fábula, nasça como um texto protréptico, em termos que significa exortação, convite, e como poética mascarada, penso que seja uma conquista que não se possa colocar em dúvida. Mas seria fazer um mal ao texto se não continuasse a lê-lo com uma certa dose de ingenuidade, com a alma de quem, encontrando-se em uma inextricável floresta de símbolos, ou de sinais que pareçam símbolos, se abandona em parte ao prazer de decifrá-los perigosa e irresponsavelmente, em parte a suspeita de assistir a um espetáculo que não é para ele, mas para quem saberá intuir outros oráculos, outros alfabetos. De fato, é esse modo de ler irresponsavelmente e que intui outros oráculos e outros alfabetos um método que se articula na criação literária e nos ensaios críticos de Mares, a partir de um princípio de montagem que entende a aproximação de imagens díspares como um modo potente de leitura. Não por acaso, junto a essa passagem sobre Fábula de Goethe, poderíamos então ler paralelamente as palavras de Pierre Menat de Borges. Da mesma forma que nos palimpsestos da Idade Média, raspando e eliminando o texto primitivo para nele escrever o novo, descobríssemos assim dos vestígios do texto antigo a marca do tempo, a influência de um texto sobre o outro. Lemos em Pierre Menat, autor de Quixote. Menat, talvez sem querer, enriqueceu mediante uma técnica nova a arte detida e rudimentar da leitura, a técnica do anacronismo deliberado e das atribuições errôneas. Essa técnica de aplicação infinita nos insta a percorrer a Odisseia como se fosse posterior à Eneida e o livro Le Jardin du Centaure, de Madame Henri Bachelet, como se fosse de Madame Henri Bachelet. Talvez seja essa técnica de leitura nova e ao mesmo tempo rudimentar de Menat que o personagem narrador de 8 escritores aplica ao longo de sua aventura. Esse é o livro que eu cito. Aplica ao longo de sua aventura pelos mares da literatura de Poe, Stevenson, Conrad, Defoe, Salgari, Londo, Melville e Verne, que são 8 escritores. No conto, todos os 8 escritores eram um só, não há distinção. Todos haviam escrito a mesma obra, todos assumiam a mesma face proteiforme. Lemos. E havia um fragor sibilante dentro daquele breu de betume, em que eu reconhecia as vozes deles, as 8 vozes daquele proteiforme narrador que possuía os caminhos do meu coração. Essa exploração, me dizia uma daquelas vozes, já te contei uma vez. Essas palavras, dizia outra voz, já as encontraste lá, e ainda lá. E uma outra, os farrapos desse sujeito não são do mesmo tecido que revestia fulano naquela dada página? E sempre a advertência de que este era este, mas também aquele, se não principalmente aquele, que não tinha navegação que não começasse num livro já lido e que não continuasse num livro por ler. Mas alguém havia destoado do todo, e era preciso eliminá-lo da embarcação, ou ainda, do coração do pequeno Michele, lançando-o ao mundo inferior, ao inferno de Hades, que segundo a mitologia grega é o reino dos mortos. É então que inicia uma operação crítica de corte e despedida, mas que se revela também, ao final, de remendo e reencontro. Quando restam apenas 3 escritores naquele esquartejamento que corta um por um, o pequeno leitor, consciente de que um enigma não se abre tão facilmente à interpretação, como quiseram os críticos da fábula de Goethe, sabe que aquele triunvirato não poderia encontrar, ainda, a sua resolução final. É aí, então, que os 3 últimos escritores se rebelam. Mas disseram em uma só voz, eu sou eu, e uma voz só. Eu, sou os outros 2. Sempre acreditaste nisso. Por que agora não queres mais acreditar? Pois é, por quê? Por que havia me reduzido assim a um vento furioso que rasga as belas velas? Talvez porque um exame mais atento de suas obras, e Melville disse, eu escrevi a linha de sombra, e Stevenson disse, eu escrevi Moby Dick, e Conrad disse, eu escrevi a Ilha do Tesouro, e Melville disse, eu escrevi a Ilha de Dick, e Stevenson disse, eu escrevi a sombra de Moby, e Conrad disse, eu escrevi o tesouro. Mas voltemos aos demônios da ideia de obsessão. Assim como na fábula de Goethe são mais importantes os símbolos que as interpretações, ou melhor,
as interpretações que se perdem e se abandonam na interminável decifração da floresta dos símbolos, em Maria, entre vários outros, um símbolo que rege a subseção, a casa. Mas não uma casa qualquer. É a casa de portas infinitas e sempre aberta de Aster, do conto de Borges. A arquitetura é a mesma sonhada pelos delírios de Giovanni Piranesi no século XVIII, em Carceri di Menzione, com seus projetos labirínticos que criam distorções espaciais, colunas, escadas, cordas e correntes. Instrumentos de tortura da época da Inquisição e mais outros detalhes que poderiam ser mencionados. Tudo isso junto, aliado a um sonho geométrico das formas perfeitas que ao acordar e tentar reconstruí-las se deparará com um informe, um monstruoso, tudo isso gera o verniz da obsessão piranesiana pelo antigo, que Mari herda para sua literatura. Entregue em defesa da obsessão desse símbolo está o conto Oneros che Diasmi, do último livro publicado por Mari Lemaiostosi Rovina de Sferop. Uma espécie de diário que tenta recuperar o conto, né, Oneros che Diasmi, uma espécie de diário que tenta recuperar e anotar os sonhos de noites anteriores, lemos através da narrativa memórias dispersas sobre volumes, espaços, números, distorções de formas e de estilos, reflexões das mais variadas sobre literatura e até mesmo reflexões sobre o próprio ato de sonhar. E há sempre um sonho recorrente, obsessivo e enigmático. Por favor, né? Aqui eu trouxe uma imagem do Piranesi, uma animação 3D do Benoît Dupont, que fez um filme sobre o Carceri di Menzione do Piranesi em 2020. De novo a casa, mas essa noite estranhamente fechada. Como se eu já estivesse treinado depois de milhares de sonhos, buscava as transições habituais, as entradas inesperadas para outras porções da casa, depois da caverna, passarelas suspensas, vagões, andaimes de prédios, em apartamento nunca vistos, e porém depois de 3 ou 4 quartos, até ali muito familiares, os tempos contaminando-se, eis o quarto da tia. Nesse pequeno fragmento, Mari condensa uma série de feições polimórficas que utiliza para construir a casa Mari. Isto é, um lugar e um espaço no mais profundo e íntimo do eu. A casa, então, é interiorizada, como esse eu, né? Em que se manifesta o daimon com suas diversas máscaras. Ela se divide entre o antigo, a caverna, e o moderno, prédios, apartamentos, mas tendem a contaminar-se. Cito Mari de novo. O grande problema é captar a passagem entre uma casa e outra. Quando é que o apartamento se torna caverna? Eis o problema. Não capto bem a soleira. Com frequência não a capto. Ela é, portanto, feita de passagens, transições. Dessas passagens e transições são feitos os cômodos, portas, janelas, alçapões, escotilhas, jardins, que sempre escondem um segredo, um símbolo, uma estranheza, uma voz familiar indistinguível que, ainda que algo na casa mude, continua a ecoar. Seguindo essa forma heterotópica e rimosa sobre a qual a casa é construída a cidade invisível, dado que de fato o nome dessa cidade não aparece nenhuma outra vez ao longo do livro, a não ser na capa e no primeiro conto, Strada Pronunciale Novecento21, e mesmo assim aparece de forma cifrada ao viajante leitor. Seguindo essa forma, há um conto chamado Con gli occhi chiusi, com os olhos fechados. Desta vez escrito todo em forma de correspondência de cartas entre a proprietária de uma casa, chamada Druse dal Pozzo, ou Druse dos olhos fechados, um inquilino, o engenheiro Pietro, e uma secretária que faz a intermediação do diálogo. Encontrando-se na necessidade de guardar seus pertences em algum cômodo, o inquilino solicita à proprietária a chave de um quarto que lhe foi mostrado no momento da visita. Dada a resistência da proprietária em fornecer a chave, justificando que aquele era o quarto da criança, que por isso não deveria abri-lo, ergue-se um mistério que faz o inquilino ficar obcecado pelo quarto. Por outro lado, há o quarto azul, que também fica trancado, que posteriormente a proprietária oferece ao inquilino devido à insistência. Ao longo de todo o conto, o leitor acompanha o diálogo que deveria soar banal e sem graça, dado o contexto de locação de imóvel, mas que colapsa para uma série de bizarrices. Momentos de extrema fúria entre o inquilino e a proprietária, e depois, passada a tempestade, troca de carícias e elogios. Mas o mais importante se revela nas últimas páginas do conto.
Descobrimos que o quarto da criança era como se fosse uma fonte de juventude, que fazia a criança permanecer nesse estado da vida, enquanto o quarto azul, por outro lado, era um lugar de decretação, onde a criança envelhece e, uma vez velha o suficiente, começa a pensar em si mesma criança, e o faz com tanta nostalgia e tal transporte que é capaz de inverter o curso do tempo e voltar como criança, em todos os aspectos. Devido à obsessão do inquilino descobrir o que há por trás das portas dos quartos, a criança escapa dessas duas dimensões, rompe com os limites que aprisionavam o inquilino, sujeito às intempéries desse vazio temporal assustador ao qual foi arremessado, acata a exortação da proprietária, dura dos olhos fechados e também fecha os seus olhos. Mas após receber um telegrama do proprietário do poço, dizendo para esperar ela chegar, ele acaba parando lá no fundo, acaba atravessando o alçapão da casa. Amada Drusila, aconteceu uma coisa terrível. Os 2 quartos estão abertos, todos os 2 estão vazios. Ela, a criança, só pode ter ido embora dessa casa, ou ainda está aqui comigo e não a vejo. Feche os olhos como você quer, tenho medo. Telegrama destinado tipo a Pietro. Erga tapete, sala, pare. Abra o sapão, pare. Desça ao quarto vermelho, pare. Espere eu chegar, pare. Não saia nenhum motivo, pare. Dru. Porém não há mais tempo. O inquilino cruzou fatidicamente seu olhar com o da criança, ou melhor, com sua própria criança, com seus próprios monstros, como ao final do conto Eurídice aveva um cane, em que o pequeno Michele, por medo de encontrar com sua vizinha Flora, que se encontra já no leito do hospital, e que possui um afetuoso cão chamado Tabu, por medo de descumprir a mesma ordem que descumpriu Orfeu ao olhar para Eurídice na subida do inferno de Hades, ou poderíamos dizer ainda, o mesmo medo do inquilino após descumprir a ordem da proprietária, ao olhar para a criança, por esse medo obsessivo que sempre retorna, é que o pequeno Michele diz, e ele te leu um caio. Ela mesma, Flora, depois de um primeiro sorriso ao me ver entrar naquele lúcido quarto, teria se obscurecido. Então é verdade, ela teria pensado. Se até ele veio, quer dizer que eu não voltarei mais. Quer dizer que já estou morta. Pior, Flora, pior. Sou eu que indo até você te matei. Me perdoe. Não fui bom o suficiente, como desde criança, quando eu devia manter os olhos fechados durante todo o corredor escuro e atravessado alguns metros eu estaria livre. Mas os abria muito cedo e ao meu redor eu via os monstros sorrirem.